Olá, mulherada! Nós estamos aqui no nosso podcast das Piques Transformadas e hoje nós vamos conversar um pouco, eu e a pastora Anata que é pastora da Juventude, da Nova Vida Club, aqui na nossa igreja Nova Vida, de Minas Gerais. E hoje nós vamos conversar um pouco, né, Anata, sobre a geração atual, né? A Bíblia diz em Romanos 12:2 que nós precisamos não nos conformarmos com as coisas deste século, deste mundo. Eu gosto dessa versão que eu vou ler agora, que é a Nova Vida Transformadora. E a nova versão, transformadora. E eu gosto dessa versão porque ela fala assim, ó, Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente fala de juventude, né, quando a gente vai falar dessa geração, nós fomos jovens, né, ainda somos. Eu com 45, você com quantos anos? 36. Aí eu tenho que fazer isso? Não, pode continuar. É o primeiro, relaxa, moça, relaxa. Você com quantos anos, Anata? 36. Eu chamo de Anata, que é a minha discípula amada aqui, mas pastora Anata dessa juventude, né? Dessa terra. Então, 36 anos já é uma jovem mais adulta, com 3 filhos. E eu percebo que nós, quando estamos na adolescência, na juventude, há uma característica, né, nessa geração de nós querermos imitar o outro, tentar modelar o outro, mas, na verdade, tentando encaixar em um comportamento que me faça participar de um grupo, né, de uma tribo, ser incluído em algum lugar, talvez pela transição da identidade. Então, existe um autor na psicologia chamado Papalia, que é autor de um livro que é Desenvolvimento Humano, e é muito característico dessa fase da adolescência para a idade jovem, essa descaracterização de quem eu sou para eu tomar um comportamento, para eu tomar um lugar, para se tornar verdadeiramente quem eu quero ser. Então, eu percebo que nós que temos a palavra de Deus, que temos o amor a Jesus, amamos a Deus sobre todas as coisas através de Jesus, nós precisamos ensinar, nós precisamos treinar essa geração, como a própria palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando for velho, quando crescer, não vai se esquecer do que foi ensinado, não vai se esquecer dessa palavra, a importância de nós acompanharmos o desenvolvimento humano de geração em geração. Porque Deus, ele é um Deus imutável. Ele não muda de geração para geração. Ele é o mesmo de ontem, hoje e amanhã. A Bíblia nos afirma, né? O Senhor nosso Deus, ele é um Deus dessa década, ele é um Deus do milênio, ele é um Deus do século, ele é um Deus de cada estação. E principalmente porque ele que levanta cada estação, ele que destrona reis, levanta reis, né? Muda as estações, como está escrito no livro de Daniel. Então é importante a gente olhar para essa juventude, você que já tem quantos anos que você vem pastoreando a juventude? Pastoreando a juventude vai fazer 9 anos esse ano. 9 anos, quase uma década. Mais um aninho que se vira, são 10 anos pastoreando uma juventude. Pastoreando essa mente, essa mentalidade, essa configuração de um conjunto de pensamentos que está ali tramitando, né, no cérebro, na mente da juventude, e que a gente começa a perceber, eu acredito que você vai poder dizer isso também, que quando você iniciou esse pastoreio, essa convivência, esse cuidado com essa juventude, não é os mesmos comportamentos, as mesmas ideias de hoje, né? E tá tudo bem sobre isso, porque faz parte, né, do ciclo da vida. Obviamente que nós vamos a cada vez mais ampliarmos a nossa forma de pensar, porque nós vamos ter novos acessos sempre.
Mas o que hoje me preocupa e que me faz sentar aqui para que nós possamos compartilhar uma com a outra e com todos vocês que nos assistirão ou que nos assistem, o quanto é importante a gente voltar a nossa mentalidade para a palavra de Deus diariamente. Em casa eu tenho uma adolescente, discípula da pastora Ana, que é quase uma jovem de 17 anos já, e eu costumo a entender através do Espírito Santo que eu tenho que trazer essa mudança, essa revelação de quem é Deus de segundo após segundo na vida dela. Não só diariamente, mas ali cada hora, a cada momento, a cada oportunidade de estar sentada à mesa conversando, a cada oportunidade de às vezes estar num shopping e há um acontecido e dizer, olha, não imite o comportamento deste mundo, mas permita que Deus te leve, leve essa geração, essa juventude a pensar com os pensamentos de Deus, a pensar como Deus quer que eles pensem, que nós pensemos, mas nós adultos já temos as nossas formas de ideias mais consolidadas na palavra de Deus e nas nossas experiências de vivências construídas, mas permitindo que Deus entre com a transformação e que o Senhor possa elaborar essa fase de construção na mentalidade de cada um deles. E assim, de fato, além de experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, são jovens que estarão caminhando na genuína transformação de uma mentalidade, onde esse mundo que está sempre trazendo novos estímulos, está sempre trazendo novas atualizações, mas uma mente que está preparada para receber essa configuração de uma mentalidade que já está formada, solidificada, bem sustentada, pavimentada, vamos dizer assim, na palavra de Deus. O que você acha? O que você vê nisso? Conta para nós aí suas experiências e quais são os comportamentos que nós percebemos hoje. Traz para nós essa novidade dessa juventude. Então, apóstola, Ela vai ter que ir, ela não deu uma palma, eu falei, então é comigo essa palma. Ai. Primeiramente, quero agradecer o convite. Para mim é um prazer, uma alegria. Sempre sonhei com esse dia. Mas é muito bom falar sobre esse tema, porque é o que eu respiro, né? Tem 10 anos, vai fazer 10 anos que eu, em 2026, que eu lidero jovens, mas desde que eu me converti, eu sabia que esse era o meu propósito, né? Meu coração, ele arde mesmo, né? Por jovens, adolescentes. E nesse tempo que eu tenho, eu fui uma jovem, né? Que na igreja, eu vim para cá com 17 anos, eu me converti com 17 anos. Então, eu vim de uma geração que não tinha tanta coisa, estávamos no início da internet, então era pouquíssimo acessos que nós tínhamos naquela época. Quando tinha, era uma biblioteca pública, né? Então eu me lembro assim que era algo tudo muito novo, essa questão da internet, né? Então eu vim de uma geração que tinha mais conteúdo assim no sentido de leitura, do papel, né, das experiências, de diálogos, de conversas, né, de quando acabava um culto de jovens, nós ficávamos fazendo resenhas, né, então nós tínhamos experiência, essa troca, que eu acredito que seja muito importante, quando você se espelha no outro, né, então eu me lembro que eu tinha, e tenho até hoje, né, pessoas como minhas grandes referências na minha época de juventude, e eu me espelhava nisso, porque eu não tinha casamento, eu não tinha filhos, mas eu tinha promessas, eu tinha sonhos, né, então eu me espelhava nesses pastores, que inclusive a senhora é uma delas, né, meus líderes na época como modelo para me seguir, mas tinha esse contato mais próximo, tinha aquela consideração maior. E aí eu venho dessa geração, pego uma geração que hoje já são casados, né, que são meus discípulos, que já são alguns já casados, que já está aí batendo quase nos 30 anos também, 25, né? E essa geração, eu já percebi, quando eu peguei essa geração, eles estavam aí com seus 16 anos, né? E hoje eu falo que eles já estão aí na casa dos 25 a 30 anos. Que foi uma geração
que estava exatamente vendo esse rompimento, assim, que veio com tudo o WhatsApp, que veio com tudo essa era digital, e com isso veio várias situações de perca de identidade. A gente teve que lidar muito com essa questão de mentorear esses discípulos, né, na questão da comparação, de se compararem, às vezes até mesmo de trocarem aquilo que era eterno por coisas passageiras, né? Então eu vivi muito isso. Mas graças a Deus, né, grande parte desses jogos eles permanecem aqui, graças a Deus, né? A palavra ela é real, ela é viva no coração. E hoje a gente está com outra leva de jovens que eu já vejo que já são assim adolescentes, pré-adolescentes e também alguns jovens que estão chegando para nós, né, que têm seus 17 anos também, que é completamente diferente do que eu fui, né? Do que eu fui há quase 20 anos atrás, né? E é um pessoal, assim, que a gente tem que se modernizar mesmo, a gente tem que tentar se atualizar na palavra de Deus, porque a palavra ela é viva, como a senhora mesmo diz, ela é eficaz para qualquer tempo, a Bíblia ela vai ser algo retrógrado, né? Ela nunca vai ser algo do passado. Mas a gente tem que estar, assim, eu vejo que eu e meu esposo, os líderes daqui da igreja que trabalham com jovens, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar seguindo pessoas que estão influenciando essa geração, porque eu percebo que essa geração é uma geração mais tímida, mas elas são tímidas no pessoal, porque lá na internet elas não são tímidas, lá elas conversam muito, elas passam horas, né? Mas no pessoal, no relacionamento olho no olho, né, no diálogo, de ter uma festinha, todo mundo se curtirem, eles não têm isso. E isso me preocupa. A mim também. E isso me deixa um pouco preocupada, porque é uma geração que eu percebo que eles não têm disposição para serem amigos, para terem amigos, para se curtirem, sabe? A não ser dentro das redes sociais. E isso, o diabo, ele rouba muito a identidade de uma pessoa. Ele rouba muito. Porque lá na internet não é real. O que a gente vê, ele não é real. Nem tudo é real, porque a maioria das pessoas que a gente não pode julgar, né? Nós estamos aqui para isso. Mas ali as pessoas não mostram a realidade do que elas estão vivendo, elas mostram um padrão de vida, né, que acaba que às vezes é até impossível de viver aquela felicidade, é uma utopia muitas vezes. Eu acredito muito que há uma possibilidade maior de não ser o que se é na rede social. Mas eu também acredito que quando nós sabemos a nossa identidade em Cristo e a nossa identidade da nossa formação, do nosso desenvolvimento humano, né? Aquilo que Deus me criou para ser, aquilo que Ele me deu a oportunidade de eu escolher ser dentro da criação. Sim. Né? Eu percebo que também há essa realidade de se passar o que é. Mas quando se trata, eu digo, dizendo da rede social, quando se trata da juventude, como nós estamos conversando, quando você traz essa demanda é uma falta de socialização. Essa é a palavra. Falta de socialização. E isso é algo que é de nós, como líderes cristãos, de como mentores, pastores que estamos à frente de uma tribo, no caso aqui da juventude, de nós investirmos tempo nisso, de investirmos qualidade de ensinamento nisso. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi feita para se socializar. Eu socializo com Deus, que eu não vejo, mas é real. Eu me socializo com os da minha casa, que eu vejo, e também são reais. E a partir da casa, do lar, eu me socializo com o mundo, com a sociedade, com aquilo que é externo, com aquilo que está fora da minha criação diária. Né? Agora, o que a gente pode pensar um pouco nisso? Eu tenho estudado bastante essa questão da atenção. Porque são processos mentais, sabe? Na psicologia são processos mentais. Processos de raciocínio, de que atenção, percepção, concentração fazem parte de processos mentais.
E nas nossas casas, vamos trazer para o nosso interior, que é a base de onde tudo se forma, tudo se modela, porque você tem 3 filhos pequenos, o mais velho tem 7 anos. Quem é o modelo aqui em casa? Então, a atenção hoje, se eu pego essa xícara, né, essa caneca, na verdade, e eu olhar por fora, eu vejo as cores que tem nela. Mas se eu olhar por dentro, eu vejo uma substância que não tem cor, que é incolor, no caso. Mas eu vejo, eu consigo ver o que tem dentro, de verdade. Então, quando nós falamos da juventude, nós precisamos olhar para dentro das casas. Porque a rede social, as ferramentas, o digital, ele entrou em todos os lugares. E a hora que entra em todos os lugares, a atenção dessa juventude, dessa galerinha que você diz aí, pastor Anta, que chegou agora 100% ao oposto do que um dia foi na sua juventude, embora você veio de pais que trabalhavam muito, que nem sempre também estavam dentro de casa para te dar uma atenção, mas não tinha uma competição com uma ferramenta social. É verdade. Então, quando você dizer mãe, a mãe olhava, seja da forma que fosse, olhava. Hoje, essa geração diz mãe, a mãe olha, mas está olhando o digital. Ou está trabalhando home office. Então, está tudo muito também sem ter socialização. E isso, por isso que grandes homens e mulheres, né, coaches, psicólogos, têm tentado trazer essa forma de nós olharmos no olho de verdade. Então eu percebo que a geração hoje ela traz um sintoma. Essa falta de socialização, ou vamos dizer, essa socialização precária e essa funcionalidade interpessoal e até intrapessoal, ela é cabível nós analisarmos que é um raio-x das possíveis casas, dos possíveis relacionamentos. Então, hoje nós vemos dentro de casa, mas com seus, cada um pode dizer sim, na sua ferramenta que é o seu celular, seu iPhone, seu smartphone. Eu posso dizer isso porque eu tenho uma filha de 17 anos, na minha casa sou só eu, ela e meu marido. Então, sou o apóstolo Sérgio, então eu e a Laura. E se eu não vigio o que eu estou dizendo aqui, às vezes eu me pego falando, Laura, o que você está fazendo? Aqui, mãe, vendo um negócio aqui, vem para cá, vamos ver juntas. Até que se traz para perto e para conviver perto. Então, eu acredito muito que os estímulos, e a neurociência, ela relata isso. São muitos estímulos, né, as telas, as crianças também, a gente percebe hoje isso, uma agitação geral, porque os pensamentos estão sendo acelerados. Então, hoje as pessoas elas estão sentadas em uma mesa como essa, mas ela está com você, mas ela está na ferramenta, ela está trabalhando. Então, eu percebo que é muito importante nós socorrermos essa juventude para viver a vontade boa, agradável e perfeita. De que forma? Na rede social, nós estamos aqui. Isso aqui é uma ferramenta para alcançar outras pessoas. Mas para que nós façamos o que Deus nos diz para fazer, que é o ID precisa ser corpo a corpo. Mesmo que seja pelo digital. Eu preciso estar, eu e você aqui, como nós estamos agora, uma com a outra. Eu preciso alcançar alguém sendo essa pessoa que não só transmite uma mensagem, mas que seja a mensagem. Porque a mensagem é a cruz. Então, eu vejo que é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma alegria poder trazer essa juventude aquilo que era muito importante para nós há 2 décadas, como você mesmo disse, há 2 décadas, quando você chegou, que era muito bom. Né? E o que era muito bom? Diz aí para nós, o que era muito bom? O que te fez estar aqui até hoje? Eu acredito muito que o que me fez estar aqui hoje, que eu vim de um mundo. Sim. Né? E quando eu cheguei na igreja, eu vi que a igreja era o melhor lugar do mundo para estar. Uau! Onde eu tinha o amor do Pai. Então foi isso assim que me impactou, porque quando eu estava lá no mundo, eu buscava uma galera, eu buscava me pertencer a algo, eu queria ter pertencimento. Então quando eu cheguei na igreja, eu achei uma galera que amava Jesus, eu falei, eu quero amar Jesus igual esse pessoal, né? Igual essas pessoas. E eu lembro que na época a gente fazia muita resenha mesmo, né? Nós saíamos, íamos para
casa de um irmão, fazíamos. A senhora mesmo participava, a senhora era nossa líder, né? A senhora é da geração anterior à minha, né? E nós fazíamos a comida e víamos filmes, né? Então nós aproveitávamos um ao outro, né? Então hoje eu tenho falado muito com o Kevin, né, meu esposo, o pastor Kevin, nós precisamos investir tempo com esses jovens, com esses adolescentes, coisas que eles nunca experimentaram, eles precisam experimentar na igreja. Então a gente faz muito pós-culto. Eu não sei, a senhora sabe que tem dia que eu levo a Laura meia-noite na sua casa, né? Eu ligo para vocês buscarem ela, né, em algum lugar muito tarde. Mas é por quê? Porque eu sei que se eles forem para casa, eles vão dormir tarde também. Porque eles vão ficar em envolvidos, né, com o celular. Aqui, né? Então a gente brinca, nós fazemos gincana, nós trazemos jogos, pedimos um lanche, sabe? Temos esse momento de comunhão, tentando resgatar um pouco do que já se foi antes, né? Então eu percebo que a nossa missão, enquanto pastores, é criar esse ambiente. Uau. Quando eles crescerem não, né? Já estão crescendo. Mas quando eles forem adultos, eles poderem se sentir pertencentes, saber que eles têm um ao outro. Porque hoje, eu sinto que eu tenho amigas verdadeiras na igreja, né? Que fizeram parte da minha geração. Tem a Jússi, né? Eu tenho Lorena, Jean, que são da nossa geração, né? Dom Diego, Taislane, né? Então são amigos que o Senhor me deu aqui, naquela época, mas que permanecem até hoje. Né? E eu me sinto pertencente, eu sei que os filhos deles são amados por mim e os meus são amados por eles, né? Exatamente. Eu acho isso tão importante nessa tão geração. Lindo, né? Tão lindo. Pra mim também. Porque eu vivi com eles, assim, nós fomos para vários acampamentos juntos, fizemos, né, tantas coisas, e hoje nós temos a oportunidade de oferecer. Então, eu me sinto privilegiada nesse papel de ser pastora, que eu sinto assim, eu tenho o dever de oferecer para essa geração algo maravilhoso. E até mais do que o que eu tive. Porque o que eu tive foi muito bom, mas eu sei que eu posso ainda oferecer mais, tentando alcançar esses jovens que serão os futuros pais, né, os futuros pastores dessa igreja, de outras, né? Eu vejo que Deus ele quer colocar essa geração nos lugares de destaque, né? Levantar homens e mulheres que vão ser os líderes no futuro, que estarão envolvidos na política, né? Que estarão aí levando o evangelho. Então é uma responsabilidade. Eu me sinto na responsabilidade de inculcar a palavra de Deus, trazer essa identidade, como a senhora leu aí em Romanos, né, 12, essa decisão de não se contaminar com as coisas desse mundo, né, de serem aqueles que lutam, nadam literalmente contra a maré, né? Então é assim que eu... Comportamento do céu. Sim, e como eu tenho filhos, os meus filhos vão passar na mão desses jovens daqui uns anos. Então, lá no pastoreado, que o Levi, o Joshua e o Judá vão receber, eles vão receber dessa geração hoje, né, que eu estou preparando. Então, se nós formos pensar dessa maneira, é algo de muita responsabilidade. É verdade. É verdade. Quero te agradecer, porque você trouxe para nós seu testemunho também, sua experiência, e eu fico com esse momento nosso, nesse podcast, de compreender que se desenvolve uma socialização, um relacionamento interpessoal, intrapessoal, é quando nós conseguimos pertencer e quando nós nos sentimos confortáveis para estar um com o outro. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja primitiva, ela era uma igreja que muito se relacionou. Então, eu entendo que o relacionamento é algo que a gente não pode perder. Nós podemos ter o digital, mas nós não podemos, e devemos, porque nós nunca mais vamos deixar de ter né, toda essa ferramenta. E graças a Deus por essa ferramenta que nós estamos aqui conversando e podendo alcançar outras pessoas, milhares de pessoas que nem nos conhecem, né, não nos conhecem. Mas eu entendo que nós não podemos perder a essência, que é o corpo a corpo, que é o olho no olho, que é a atenção, que é a percepção. E nós vamos nos formando como uma igreja forte, uma igreja que a palavra de Deus nos instrui, para que nós também alcancemos a juventude, que vai ser testemunho para os seus pais não convertidos. E até mesmo os pais convertidos, sim, que vão precisar identificar e perceber o quanto é necessário a atenção seletiva, específica para cada um dos seus.
Muito obrigada. Amém. Nós esperamos que essa mensagem ela alcança corações de jovens e de pais de jovens, e que eu comecei dizendo oi mulherada, porque aqui é um perfil de mulheres mesmo, mas assim como Jesus, né, chamou as mulheres para cuidar do seu ministério, para cuidar do seu chamado, nós mulheres temos mesmo esse dom dado por Deus, que é alcançar através do ID todo e toda e qualquer todos, todas e qualquer geração até os confins da terra. Muito Amém. obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, apóstolo.